cerne da alma, superfície. Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, sejam muito bem-vindos para mais um programa Pele com Alma. Eu sou a doutora Paula Cian Lopes, dermatologista, mãe do Samuca e do Batatinha, e hoje trouxe um convidado muito especial, Jeff Oliveira. Muito obrigada por estar aqui, querido. Obrigado pelo convite. E aí, ele é facilitador em constelações familiares. Bom, Dia dos Pais foi ontem, né? O que nós vamos falar? Vamos falar de pai. Pai bom, pai ruim, pai presente, pai ausente. Nós vamos falar sobre o olhar da constelação familiar. Jeff, me fala uma coisa. Temos papai, temos mamãe numa família. Existem papéis definidos para pai e mãe? Existe um papel que você fala assim, olha, o pai é mais responsável por isso, a mãe é mais responsável por aquilo? Sim. Então, na verdade, bom, olá a todos, né? De novo, obrigado pelo convite. Imagina. Falar sobre a estrutura familiar, né? De pai e mãe, então, às vezes pode causar um pouquinho de desconforto, né? Porque cada família é de um jeito, né? Ela se adapta da melhor forma possível. Mas, geralmente, na maior parte, né, a gente tem a presença do pai, do homem, né, e a da mulher. E do homem, o pai, ele traz o limite, né, e a mãe, ela traz a amorosidade. É por isso que é importante a gente entender o papel de cada um. Mas pode acontecer que numa família a mulher tenha mais essa característica masculina e o homem é um pouco mais feminino. Mas geralmente o papel do pai é esse, de impor limites e também levar o filho para a vida, né? É com o pai que a gente, né, vai explorar o mundo, né? Então o básico é esse, né? Mas a gente sempre pode trabalhar com uma certa flexibilidade de acordo com as características da própria família, né? Então, pode-se falar que talvez o amor de mãe costumeiramente seja mais incondicional e que o pai vai ter um pouquinho mais ou menos de aprovação a depender do filho entrar na regra dele, entrar na regra do jogo? Mais ou menos. A gente não pode esquecer que o relacionamento do filho com a mãe é muito grande, é muito forte, né? Já teve toda a gravidez, a gente entende, né, que o pai só vai ter espaço, né, o acesso ao filho depois de alguns anos, depois de 3, 4 anos, né, que ele vai começar a conseguir se aproximar um pouco mais do filho. Mas amor incondicional, na verdade, a gente tem pelos dois, tá? A gente vai desenvolvendo relacionamento, às vezes tem um pouco mais de proximidade, ou você se identifica um pouco mais com o pai, se identifica um pouco mais com a mãe. Não, isso você está falando da perspectiva do filho. O filho ama incondicionalmente pai e mãe. O filho ama. Mas o pai tem o mesmo nível de amor incondicional que a mãe? Aí depende de cada pessoa, na verdade. Depende de cada história. Porque tem mães que são aquelas muito mais apegadas, né? Que não protege demais. Às vezes elas soltam para a vida, elas não querem se comprometer muito. Depende muito da fase que ela está também. Da vida né? que ela teve, né? Às vezes ela teve uma gestação, ela era muito jovem ainda, ela não entendia direito como fazer. Mas isso não justifica tudo, né? Mas, de certa forma, que o pai vai querer jogar o filho para a vida, sim, mas ainda assim ele vai estar de olho ali. Né? Tá. Ele solta para a vida, mas está de olho ali também. Não que ele não ame, né? Mas é uma forma de ele, o amor dele fazer com que o filho dê continuidade, vá para a vida, vá conquistar né? Vai conquistar o que ele veio para fazer nessa vida. Tá. Então, numa família em que o pai é presente, o que o Bert diria que aconteceria com essa criança? Ela teria mais segurança, ela teria mais apoio, ela teria menos medo de explorar limites da vida? É interessante até falar isso, né? A gente fala de Bert, né? Bert Hellinger, para quem estuda as constelações, quem já ouviu falar um pouquinho, que ele é o alemão, né? Que popularizou as constelações, né? Um filósofo, psicoterapeuta, enfim, ele tem inúmeros títulos. Ele ia né? ser padre, não era? Sim, o sonho dele era ser músico e padre,
né? Então, ele era uma pessoa totalmente do bem, né? Do acolhimento, né? E ele estava num momento da vida dele, né? Muito difícil, né? Ele era um jovem alemão, Numa na época, reconstrução numa da reconstrução da Alemanha, né? Alemanha. Então, muitas coisas afetaram a história dele. Mas ele deixou, eu trouxe um texto aqui dele que eu achei muito legal, que acho que a gente consegue responder isso daí que você falou. Diz assim, olha, somente na mão do pai a criança ganha um caminho para o mundo. Isso é importante. As mães não podem fazê-lo. O amor dele não é cuidadoso nesta forma como é o amor da mãe. O pai representa o espírito. Isso eu acho muito forte, que é o pulsar da vida. Por isso o olhar do pai vai para a amplitude. Enquanto a mãe se move dentro de uma área limitada, o pai nos leva para além destes limites. Aí você pergunta, né? Qual a influência de um pai presente? Olha, são tantas esferas que a gente pode observar, né? A gente já falou dos limites, né? Que é importante, né? Ter alguém que diga não, né? Também, que isso ajuda bastante, né? Mas também serve como referência, né? O primeiro... Quem é o primeiro amor da menina? Da filha? É o pai. Né? Então ele já vai servir de referência para os homens dessa menina. Né? Com quem o filho aprende a ser homem? É com o pai. Né? Então isso já vai trazer muitas características que vão moldar o caráter também da criança. Né? Então por isso é importante, né? Mas não quer dizer que uma criança, uma família que não tenha tido um pai presente, né, por X motivos, né, a gente não sabe direito o que pode ter acontecido, que ele vai ser deficiente nessa parte, né, ele não vai ter isso desenvolvido. Mas facilita muito quando você tem um pai presente. Né? Então, justamente para a pessoa ter mais, ter mais autoridade da vida mesmo, né, se sentir mais confiante, poder ir atrás do que quer. Uhum. Né? E a gente fala de um pai presente não somente fisicamente. Sim. Porque não adianta muito, né? Você tem uma figura paterna que é totalmente apagada. Uhum. E aí a gente vê problemas com isso. Muitos problemas. Né? Nas constelações, a gente acaba observando como os filhos acabam respeitando esse pai. Né? Esse pai que, enfim, era um pai ausente, mesmo morando na casa, ou era um pai que tinha problemas... Um pai irresponsável. Irresponsável, né? O irresponsável, mulherengo, com infantilizado, com questões de bebida, né? Com vícios, que isso também é super complicado, né? Que ele acaba trazendo questões muito sérias para os filhos também, né? E como eles vão se relacionar com esse pai, né, a gente observa isso num campo sistêmico. Né? Isso afeta, inclusive, como essa pessoa se põe, né, na vida. Um exemplo super legal que eu vi, foi um dos mais bonitos. Né? A gente fez uma constelação, no caso era com bonecos, e era um rapaz super habilidoso. Né? Ele tinha todas as melhores características para ser piloto. Uhum. E ele só que ele falava assim, olha, toda vez que eu vou chegar no final que eu estou concorrendo a uma vaga importante, eu sou desclassificado. Ele sempre chegava na final, mas na hora H ele era descartado, né? Então, a gente fez uma visualização, né? Então, você tem lá os bonecos, um dos bonecos estava representando ele não sabia, né? Só revelei no final. Você sabe como eu faço, né? E para poder entender. E tem um pai que tinha um problema, né? Ele teve um problema de alcoolismo no passado, hoje era mais assim, mas como a família não dava mais esse lugar para o pai, né? E como os filhos perdiam a força frente à vida. Quando a gente fez uma visualização, uma conscientização dessa situação, nossa, a carreira dele deslanchou. E foi muito bonito, Paula. Ele me ligou, ele falou assim, Jefferson, eu preciso ir na tua casa, tipo, 2 meses depois. Eu preciso falar com você. Né? Aí ele chegou e fez assim, jogou o crachá na minha mão. Ah, que legal. Aí foi lindo demais. Eu fiquei muito feliz por ele. Sim. Né? Porque o facilitador, a gente só ajuda, né? Mas o movimento é do cliente.
né? Eu não empurrei nada, eu só ajudei ele a enxergar o que estava fazendo, né? A gente sugere, olha para cá, se conecta para cá. E quando a pessoa está aberta no coração, ela enxerga aquilo, né? Ela se apodera daquela força masculina, aí o caminho, né? Aí corre para o abraço, aí vai conquistar o mundo. Deixa eu perguntar, então, você falou essa questão do pai que às vezes é presente fisicamente, mas é ausente ou emocionalmente, ou né, como exemplo de alguma forma. O que seria mais ou menos o caso de, por exemplo, o pai e a mãe não se dão bem e a mãe fica falando mal do pai para os filhos? Isso. Aí, aí pode acontecer duas coisas, né? Acontece bastante. Às vezes, né, quando a gente tem uma estrutura familiar que ela não está muito equilibrada, os filhos vão acabar inconscientemente, tá tudo isso que a gente fala, né, que a gente observa nas constelações, tá tudo no nosso inconsciente. Pode ser que o primeiro filho ele vai ficar a favor do lado que está perdendo, do lado mais fraco, tá, entendeu? Então, se é um pai opressor, de repente vai ter um filho que vai ficar do lado da mãe. E não deveria, né? E aí pode ser que você tenha mais um, e depois pode ser que venha um outro para reequilibrar. Então o outro vai ficar do lado do pai. Porque tem muitos do lado da mãe, entendeu? Então começa a ficar umas coisas um pouco... Um desequilíbrio. Não fica legal, né? Porque o filho que questiona o pai, né? Que está contra o pai, ele acaba não recebendo, né? Aquela força importante dele também, né? E uma coisa que eu falo, Paula, que é super importante pra gente, né? Que eu aprendi também, né? Questão de pai e mãe, o filho não tem que se meter, né? Então a gente observa, né? Lógico que a gente quer que eles fiquem bem, mas às vezes a gente observa, né? Adultos, né? Até pessoas da minha idade, assim, que ainda estão com aquela questão do pai e da mãe. 19 aninhos ele tem, gente. Não. Assim, Com mais de 50, e eu me observei, tá? Tô falando de mim, eu gosto de contar as minhas histórias. E eu me observei ainda questionando, né? O meu pai com a minha mãe, e quando eu observava os dois estavam super em paz, né? Meu pai com a minha mãe, dentro da dinâmica deles, eles estavam em paz. Agora fica um filho lá querendo se meter, não, porque você não devia ter feito isso, ou ter feito aquilo. Você acaba perdendo uma parte muito importante, né, da sua vida, né, das suas conquistas também, né? E, enfim, são tantas dinâmicas, né, que a gente observa em relação ao pai, né, e super importante, né, a gente poder olhar para isso, né, logo pós um Dia dos Pais, né, um domingo que às vezes foi muito difícil para muita gente. Mas uma das coisas, algumas coisas que eu falo bastante para as pessoas, né? Eu já falei, né? Não se mete na vida de pai e mãe e tal, mas também, gente, não ficar criticando tanto o pai, criticando a mãe. Na verdade, a gente nem deveria, né? Porque, de novo, você não está acessando essa força, né? Eu vou te contar um exemplo super bonito que eu fiz, né? A gente fala de constelações familiares. Eu fiz uma constelação empresarial, super legal. E era de uma empresa, né? Eles têm... É uma empresa de comida, né? Eles fazem salgados, doces, enfim. E o homem, né? O marido, ele vem de uma linhagem de homens que cozinham muito bem. E aí é um dom de família, né? É um dom de família, né? A gente tem dons aí, né? E ele reclamava demais da família. E o negócio dele estava emperrado. A partir do momento que a gente fez uma visualização para ele enxergar para toda a história dos ancestrais, de todo aquele trabalho, e ele poder olhar com mais amorosidade para a história dos que vieram antes dele, né? Principalmente do masculino, as coisas já começam a mudar. Porque se ele critica a família, ele impede o dom bom também de vir, né? Exatamente. Ele nega tudo, né? Ele nega tudo. E a gente... todo mundo tem um dom, né? Se a gente olhar o que tem de bom da minha família, né? A gente vai reproduzir, é importante a gente poder se conectar com isso. E as coisas que não são tão boas, a gente pode deixar, né? A gente pode dar uma filtrada, né? Isso daqui é importante para mim, isso daqui não vale para mim, isso daqui são histórias que foram
ali dos nossos antepassados, e com essa força, né, eu posso seguir adiante. É isso que a gente costuma observar, né, e procurar chegar durante uma constelação. Né? E aquela Então, história muitas... de a gente falar assim, não sei porque que eu nasci nessa família, Nossa. eu não pertenço a essa família, não tenho nada a ver com isso, eu nasci na família errada. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. E assim, a gente, quando a gente está como facilitador, a gente tem uma postura de isenção. Né? Então, primeira coisa que a gente aprende, que eu acho que para quem quiser trabalhar com constelações, né, a parte mais difícil, é não entrar no julgamento. Né? Ai, como é difícil. Né? Eu falei assim, mas nem isso, não pode falar? Não, não pode. Eu falei, tá bom, então é um trabalho. Eu vi na verdade, eu estava representando um pai e tinha uma filha super revoltada. E foi um trabalho super bonito, aí no final ela começou a falar muito mal daquele pai, que eu estava representando. E eu olhava para elas, o que vinha para mim era o seguinte, você é igualzinha a mim. E é assim, gente, dentro da constelação, você não sabe quem você está interpretando, tá? Então, o constelador, o facilitador, ele coloca você num campo, ele te escolhe para determinado papel e você não sabe o que você está representando. Então, é muito baseado no que você sente, não tem como racionalizar. Ele sentia isso. Isso que é o mais legal do campo. Isso. E nesse dia eu estava como representante, né? Também sou facilitador, também representante. Ou seja, ele representava o papel do pai daquela moça sem saber que estava representando o papel dele. Sem saber que eu era o pai dela, né? Mas aí eu comecei a entender no final que eu já comecei a ver mais ou menos o que estava acontecendo ali. A dinâmica, né? A gente já tem algumas coisas que a gente já começa a perceber. E o que eu falava assim, nossa, ela tá, né, primeiro que ela tá negando uma parte super importante da vida dela, né, ela questionava um pai que por X motivo não esteve presente, pelo menos do jeito que ela gostaria, né. Outra coisa que a gente fala, né, então, a gente fala assim, você só pode dar o que você tem, né, então às vezes você vive uma vida inteira reclamando que um pai não te deu alguma coisa, que aquele pai nunca teve também, né, e aí numa constelação, a beleza, né? Quando você sai de jogo e você só observa ali as coisas acontecendo, você se enxerga ali naquele campo, né? Com alguém te representando, você consegue ter uma visão geral daquela história, né? E você consegue entender o que aconteceu com aquele pai naquele momento, né? Qual era o contexto daquela história. A mãe, às vezes uma mãe, né? Uma mãe chateada com o coração quebrado, né? Ela cria uma história do pai, né? Pro filho, né? Ela fala, não, porque seu pai era isso, era aquilo, e às vezes não era bem essa história, né? Porque provavelmente vem a história do campo familiar dela, né? Já traz coisa do pai e da mãe dela que não está necessariamente ligada ali, né? A vida do filho. Exatamente. E aí, gente, são muitos emaranhados que a gente chama, né? Então vem um monte de coisa do lado do pai, vem um monte de coisa do lado da mãe. A gente chega lá naquela família, né? Um bebezinho lá e já que tem aquele monte de conflitos, né? E coisas boas também, né? A gente não fala só de problemas, a gente tem valores. Mas aquele pai, ele teve lá para ajudar, em primeiro lugar, a dar vida para essa criança, né? Não foi só a mãe, né? O pai também. Então, a gente agradece ao nosso pai. Se você não puder, não tem nada de bom que você possa agradecer ao seu pai, pelo menos agradeça pela vida. E só. Se você já conseguir trazer isso para o seu coração, isso já vai te ajudar muito. E o resto você conquista, né? É o que a gente costuma ver, né? Mas são tantas dinâmicas, tantas histórias, né? E é um trabalho muito bonito. Né? Vamos falar de fofoca agora. Eita! A família da minha mãe, ela tem uma história muito interessante, porque assim, a minha avó casou com o meu avô, já contei isso várias vezes aqui na rádio, porque ela queria sair da lavoura. E meu avô já era comerciante. E ela casou com o meu avô, não foi por amor, mas foi por amor a ela. Sim. Para sobrevivência. Bom, e meu avô tacava o terror. Meu avô era mulherengo, meu avô trabalhava muito, mas bebia, tinha amante em tudo quanto era canto. Não conheci nunca ninguém assim que não fosse da família, mas deve ter filho e neto por aí, né? E aí, na primeira filha, a minha avó foi extremamente amorosa com essa primeira filha. A partir da segunda filha, todas elas não respeitam os homens. Para nenhuma delas homem presta.
E eu imagino que entre a primeira e a segunda filha deva ter tido alguma questão da minha avó se decepcionar com o meu avô. Porque ela tinha um medo de perder a minha avó, o meu avô, tinha um medo de que ele fosse com outra família, que ele alargasse. E é impressionante a mudança de comportamento das mulheres que vieram depois dessa primeira filha. Isso é uma coisa que é possível de se visualizar, de se entender, né? Essas dinâmicas, né? Mas só para a gente entender também, quando a gente faz uma constelação, a gente não vai ficar, né, tentando mudar tudo que aconteceu lá no passado, ficar mexendo com o ancestral. Não, né? a gente mexe com a gente, né? Hoje, o que isso influencia na minha vida, né? No caso, você é uma das mulheres ali, você poder entender essas dinâmicas. Mas pode acontecer que a mulher, ela sofre, aquela avó, né, ela sofreu tanto, né, aquela dor com o masculino, que as próprias filhas já falam assim, eu não vou passar por isso, ou por amor a essa minha avó, essa minha mãe também, eu não vou mais me abrir a isso. Isso, às vezes, afeta até na saúde. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa pode ter problemas ali na parte reprodutiva também, de mulheres que sofreram demais, né? Para ter os filhos, ou, enfim, no relacionamento com os homens. Mas é algo, sim, de se observar, importante, né? E a gente observa, né, várias mulheres que acabam não dando esse espaço pro homem, né? E é uma pena, né? Porque as mulheres precisam... É importante que elas sejam mulheres, né? Que elas também possam se sentir amadas, cuidadas, né? Senão fica muito pesado, né? E essa coisa... de ver mesmo em círculo de amizade, as mulheres se juntam. Teve uma vez, eu fui num shabar, era um pré-casamento, e aí todas as mulheres sentadas, celebrando o futuro casamento da noiva ali, num churrasco, e aí de repente todas elas começaram a falar mal dos maridos, e aí uma falava assim para outra, nossa, se eu me separasse eu nunca mais casaria. Pra noiva, gente, que nunca tinha casado, o que você tá fazendo ali falando isso pra pessoa? Então, essa coisa de reclamar demais do que tem, às vezes a gente entra num padrão automático que veio de família, né? Vem de família. E às vezes é uma coisa difícil de você sair, né? Você acaba ficando preso naquele lugar e às vezes você acaba sendo até injusto. Falando de fofoca, dessas histórias assim que a gente vê, gente, acontece muito da mulher sabotar um bom casamento que ela tem, porque ela veio de uma família de casamentos ruins, né? Que frustrados, relacionamentos frustrados. A história da família dela era daquele jeito. Então, para ela se sentir pertencente, né? Aquele clã, né? Ela veio de um clã de mulheres que tiveram maus relacionamentos. Então, às vezes, ela vai dar um jeito de estragar aquele casamento bom, com um cara bacana, para ela se sentir pertencente àquela linhagem, né? E isso é uma pena. Ou botar alguém bacana para correr, né? A história do dedo podre, a questão não é dedo podre, a questão é você escolhe aquilo que você conhece, você escolhe aquilo que te é confortável, mesmo que seja desconfortável emocionalmente, você já conhece aquilo. A história do dedo podre é um dos exemplos que eu falo assim, né? Como saber que uma pessoa precisa, né? Pode se beneficiar de uma constelação familiar, né? Um dos gatilhos eu tenho o dedo podre. Eu falei, ótimo, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aí. Porque todo mundo tem o direito, né, de poder se relacionar, né, de poder se conectar, né, com outras pessoas. Né? O relacionamento é bom, né? A gente pode compartilhar, né, viver boas histórias aí. E às vezes é interessante no campo, infelizmente o programa já está acabando, então aqui a gente já vai começar o encerramento, mas é interessante que no campo você quer trabalhar A e aparece Z. Porque você está racionalizando que a saída vai ser por A, mas tem uma outra coisa lá atrás, uma outra pessoa que se chama de excluídos, que não foi incluído, e que isso está impactando toda a carga emocional da tua família. E o bonito disso, a beleza das constelações, é que o campo ele é muito verdadeiro. Né? Às vezes você acha, eu tenho um problema com meu pai, e na hora você vai ver a mãe. Né? Então, uau! E é assim mesmo, gente. A gente não tem que se culpar por isso, se ter vergonha, porque é assim com a maior parte das pessoas. Né? E me fala, como que as pessoas te encontram? Qual o canal? No Instagram, eu tenho o @jxz72. Acho que a gente pode colocar aí depois escrito, né? E também meu telefone, o 11 99490 9645.
Querido, muito obrigada de Te novo. agradeço. Queridos ouvintes, muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. Tem bastante coisa para pensar a respeito do Dia dos Pais. E a doutora Paula aqui se despedindo de vocês. Espero vocês nos canais Pele com Alma, do Instagram e do YouTube. Um beijo. Alma.